Bom, dando essa breve história do sistema monetário internacional pós-Bretton Woods, tá? Acho que a gente já tem elementos para fazer uma caracterização do sistema monetário e financeiro internacional contemporâneo, que dominou a década de 80, 90 e aí as duas décadas do século XXI. Tá? Bom, a gente tem um sistema de taxas de câmbio flexíveis. Tá? Bom, sabendo que essa flexibilidade da taxa de câmbio é uma flexibilidade que a gente chama, em teoria, suja. O que é? Não é qualquer variação, tá, na conta corrente do balanço de pagamento que vai levar a uma valorização ou uma desvalorização. Tá? Os bancos centrais utilizam as suas reservas para amenizar grandes flutuações. Tá? Bom, a gente tem também o chamado, tá, mercado futuro da taxa de câmbio. Tá? Isso por quê? Se a taxa de câmbio é flexível, tá, e se haverá transações que o pagamento, tá, ou a remuneração se dá a posteriori, tem que saber qual é a taxa de câmbio no futuro. Tá? Porque se criou, tá, aí o mercado de taxa de câmbio futura. Tá? Ou seja, isso também ampliou em muito, tá, o trabalho, a consultoria de economistas. Por quê? Eles têm que trabalhar com expectativas sobre o futuro. O que vai acontecer com a taxa de câmbio, tá, daqui a 2 meses, dado que as economias estão com um regime de taxa de câmbio flutuante. Tá? Bom, tá? Outra característica taxas de juros voláteis. Tá? E tá, para atrair capital financeiro internacional tem que haver, no mínimo, a paridade da taxa de juros interna em relação à taxa de juros externa. Tá? Isso também vai colocar limites, tá, à política econômica dos demais países, principalmente países que precisam de entrada de capital financeiro, vide economia brasileira. Tá? E um outro elemento aí na equação ou na inequação da taxa de juros interna e externa é o risco da empresa e do país. Tá? Gente, o que são as agências de ratings, tá, internacionais? Standard & Poor's, tá, que por vezes rebaixa a economia brasileira e os títulos das empresas brasileiras. Tá? Eu estou falando, bom, tá, que ele está dando uma remuneração alta, pode dar uma taxa de juros alta, mas o risco é muito alto. Então tem que ser, a gente tem que saber qual é o risco de se aplicar dinheiro em determinados títulos. Tá? Isso também dá muito emprego, consultoria, atividades profissionais para os economistas. Tá? Bom, então a gente tem taxas de câmbio flexíveis, tá, mas controladas pelos bancos centrais. Taxas de juros voláteis. Tá? Tentativa de mensuração de grau de risco. Tá? Bom, em termos da economia americana, tá, ela conseguiu um certo equilíbrio, tá, mas completamente diferente do período imediato a Bretton Woods,
que é, agora, tá, tem déficit na balança comercial, as importações americanas são altíssimas, principalmente da China, depois vamos estudar isso, o que também, tá, barateou os custos da economia americana. Como é bom ir para os Estados Unidos, eu nunca fui como, mas muitos brasileiros vão para os Estados Unidos fazer compras. Por quê? Porque é mais barato. Não só porque os tributos têm uma taxação menor, não. É porque eles são importados. Tá? Ou seja, vamos estudar isso na globalização produtiva. Os Estados Unidos aí como dentro das cadeias globais de valor. Tá? Bom, mas os Estados Unidos pode financiar o seu déficit na balança comercial e na conta corrente com superávit na conta financeira. E como ele consegue superávit na conta financeira? Por quê? Ela é a grande praça, tá, financeira internacional. Tá? Ou seja, os superávites dos outros países vão acumulando reservas, essas reservas são aplicadas no sistema financeiro dos Estados Unidos e principalmente em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, o que permite, por sua vez, financiar os déficits, tá, fiscais americanos. Tá? Então, os Estados Unidos é o único país que pode ter tranquilamente, sem nenhum problema, um duplo déficit em conta corrente e déficit fiscal. Por quê? Aí ele emite títulos da dívida pública e os outros países compram títulos da dívida pública porque acreditam na liquidez desse mercado. Portanto, os Estados Unidos, tá, apesar de ter uma moeda, tá, internacional, alguns falam, bom, mas essa moeda é fraca. Tá? O texto do Franklin Serrano termina analisando isso. Tá? É fraca por quê? Porque os Estados Unidos deveriam fazer uma desvalorização para dar mais competitividade à sua indústria. Não, os Estados Unidos está muito bem resolvido, tá, com o seu déficit comercial. Tá? Ele provém demanda efetiva internacional. A China, a Coreia agradece, o Brasil aproveita muito pouco. Tá? Permite liquidez internacional, tá? E dá o principal título para as reservas internacionais, que é os títulos do governo americano. Bom, aí a gente tem as principais características, tá, do sistema monetário e financeiro internacional contemporâneo. Porém, tá, esse sistema tem problemas. A sua própria dinâmica gera problemas. Isso vamos estudar na unidade 3. O próximo slide vai ser sobre o consenso de Washington.